assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa aventura é toda ambientada em Los Angeles e gira em torno de vários personagens que, de um jeito ou de outro, têm suas vidas totalmente entrelaçadas, graças aos cães. Sim, os cachorros são praticamente os cupidos e os agitadores das confusões desse filme, e cada um tem uma relação diferente com o seu peludo. Temos, por exemplo, a personagem Diana, interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais, mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Depois, temos Beth, vivida pela Eva Longoria, que está tentando conciliar a vida profissional intensa com sua família e seu cachorro. E claro, os dois acabam se metendo em confusões que são hilárias e ao mesmo tempo tocantes. Outro ponto alto são os casais em crise, como o de Elizabeth e Jack, interpretados por Nina Dobrev e Adam Pally, que têm suas próprias histórias de amor bagunçadas, mas os cães sempre aparecem para dar aquele empurrãozinho no destino, seja unindo ou separando as pessoas nos momentos certos. É impressionante como o filme consegue equilibrar vários personagens e histórias paralelas sem ficar confuso. Cada mini história se conecta de forma natural e a presença dos cães funciona quase como uma cola emocional. E falando em cães, não dá para não mencionar que eles são quase personagens principais. Desde o cachorro fofo que muda a vida de um adolescente tímido, até o cãozinho travesso que causa problemas em um casamento. Cada cachorro tem sua própria personalidade e adiciona charme à narrativa. É um filme que consegue mostrar, de forma leve, como os animais realmente impactam nossas vidas. Eles nos ensinam paciência, amor incondicional e às vezes nos obrigam a rir das situações mais absurdas. Falando em adolescentes, tem Finn Wolfhard interpretando o personagem Brandon, um jovem tímido que encontra um caminho para se conectar com o mundo e até com o amor graças ao seu cachorro. É aquele clichê gostoso de filme de comédia familiar. O adolescente aprende sobre responsabilidade, amizade e coragem, enquanto o cachorro rouba a cena com momentos fofos que fazem qualquer espectador derreter. A gente começa com Brandon, o adolescente interpretado pelo Finn Wolfhard. Ele é aquele típico garoto tímido, meio deslocado na escola, que não tem muita confiança em si mesmo. Mas aí entra o seu cachorro, que é fofo, travesso e absolutamente encantador, mudando totalmente a vida dele. Brandon começa a aprender sobre responsabilidade, carinho e até coragem, porque cuidar de um cão não é só fofura, envolve paciência e dedicação, e ele precisa lidar com isso. Além disso, o cachorro vira um coringa social. Graças a ele, Brandon começa a se aproximar de pessoas que antes pareciam inalcançáveis, incluindo uma menina por quem ele se interessa. É aquele clichê gostoso de comédia adolescente, mas muito bem feito. Enquanto isso, temos a história da Diana, que é interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Ao mesmo tempo, o filme apresenta Elizabeth e Jack, um casal que está passando por uma fase complicada do relacionamento. Eles têm um cachorro juntos, e é incrível como o cãozinho vira quase um personagem de mediação, seja chamando atenção para problemas do casal, seja criando situações que forçam os dois a se reconectar. A primeira parte do filme foca muito nesse elemento, como a presença dos cães pode trazer à tona sentimentos guardados ou mostrar o que realmente importa na vida das pessoas. Aqui o roteiro mostra a humanidade dos personagens de forma divertida e natural. Também conhecemos Beth, interpretada pela Eva Longoria, que tem uma vida corrida e precisa conciliar trabalho, família e o seu cachorro. Ela é praticamente a representação do caos organizado, sempre tentando manter tudo sob controle, mas sendo constantemente desafiada pela personalidade e energia do seu cão. Isso cria momentos hilários, mas também emocionantes, porque a gente percebe como os cães influenciam positivamente a vida das pessoas, mesmo sem perceber. Nessa primeira parte, Beth começa a perceber pequenas mudanças no seu comportamento e na sua visão de mundo graças ao seu peludo.
Um ponto muito legal da primeira parte do filme é a interconexão entre as histórias. Mesmo sem parecer forçado, a narrativa mostra que todos esses personagens e seus cães estão de alguma forma ligados, seja por encontros inesperados nas ruas, eventos comunitários ou simplesmente por coincidências que parecem mágicas. É como se o filme estivesse dizendo: olha só como a vida das pessoas pode se cruzar de maneiras inesperadas. E os cachorros estão ali para tornar tudo mais divertido e fofo. E claro, não podemos esquecer do humor. A primeira parte do filme é recheada de momentos engraçados. Os cães fazem travessuras, arrumam confusões ou provocam mal-entendidos entre os personagens. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E, ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Brandon, o adolescente tímido, já começou a se abrir um pouco mais para o mundo graças ao seu cachorro, mas agora surgem novos desafios. Ele precisa lidar com problemas de confiança e mostrar coragem para conquistar a garota de gosta. O cachorro, claro, é seu aliado nessa jornada, seja protegendo-o de pequenos acidentes, seja ajudando-o a se aproximar da menina de um jeito bem fofo e engraçado. Brandon começa a perceber que a vida pode ser divertida e cheia de surpresas, e que algumas vezes você só precisa de coragem e de um cachorro esperto ao seu lado. Enquanto isso, Jenna continua lidando com seu lado romântico. Ela passa por situações embaraçosas em encontros, mas os cães entram de forma hilária para mudar a dinâmica. Em uma cena, por exemplo, um cachorro rouba literalmente a cena e provoca uma confusão que acaba revelando sentimentos que estavam escondidos. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Elizabeth e Jack também entram em momentos mais emocionantes nesta segunda parte. Eles enfrentam conflitos maiores em seu relacionamento, e o cachorro surge novamente como mediador. Há cenas em que o cão faz coisas que obrigam o casal a se comunicar e a confrontar seus problemas, criando momentos que são ao mesmo tempo engraçados e comoventes. É muito interessante ver como o filme consegue equilibrar humor e emoção de forma tão natural, sem forçar nada. Beth tem sua vida totalmente movimentada agora. Ela precisa gerenciar trabalho, família e eventos inesperados causados pelo seu cachorro. Em um desses momentos, seu cão cria uma situação que força Beth a sair da rotina, ajudando-a a perceber coisas importantes sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. É aquela parte do filme que mostra que, mesmo na correria, é possível aprender sobre amor, paciência e empatia. E tudo isso com uma boa dose de risadas. Outro ponto muito legal nesta segunda parte é que vemos os encontros entre diferentes personagens, muitas vezes ocasionados pelos cães. É incrível como o filme consegue fazer essas conexões sem parecer forçado. Um cachorro ajuda uma pessoa a conhecer outra, outro provoca uma confusão que aproxima casais e assim por diante. A narrativa cria uma sensação de comunidade, mostrando que os laços humanos podem se formar de formas inesperadas e que os animais têm um papel gigante nisso. Depois de tantas pequenas aventuras com seu cachorro, ele finalmente consegue se aproximar da garota que gosta. O cachorro, como sempre, está ali nos momentos-chave, seja protegendo-o de situações constrangedoras ou ajudando a criar encontros inesperados. No final, Brandon demonstra crescimento real, mais confiante, mais corajoso e com uma noção maior de amizade e amor. É o clássico arco de amadurecimento adolescente, mas com muito charme canino. Diana também tem seu desfecho romântico nesta parte. Depois de tantas confusões e encontros desastrados, ela finalmente encontra alguém que compartilha seu amor por animais e entende sua personalidade. Os cães, é claro, têm um papel essencial, provocando encontros inesperados e revelando sentimentos escondidos. A cena final de Diana é uma daquelas que aquece o coração. Ela sorri, rodeada por seus peludos, e a gente sente que tudo se encaixou perfeitamente. O casal, Elizabeth e Jack, também finalmente supera seus conflitos. As pequenas crises do relacionamento, muitas vezes causadas ou reveladas pelos cães, são resolvidas de forma natural.
Eles percebem que a comunicação e o carinho mútuo são essenciais, e o cachorro novamente simboliza essa ligação emocional. A interação final entre o casal e seu cão é engraçada, fofa e ao mesmo tempo emocionalmente satisfatória, mostrando como um relacionamento pode crescer quando existe paciência e amor. E claro, um cachorro esperto para dar umas cutucadas. Essa aventura é toda ambientada em Los Angeles e gira em torno de vários personagens que, de um jeito ou de outro, têm suas vidas totalmente entrelaçadas, graças aos cães. Sim, os cachorros são praticamente os cupidos e os agitadores das confusões desse filme, e cada um tem uma relação diferente com o seu peludo. Temos, por exemplo, a personagem Diana, interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais, mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Depois, temos Beth, vivida pela Eva Longoria, que está tentando conciliar a vida profissional intensa com sua família e seu cachorro. E claro, os dois acabam se metendo em confusões que são hilárias e ao mesmo tempo tocantes. Outro ponto alto são os casais em crise, como o de Elizabeth e Jack, interpretados por Nina Dobrev e Adam Pally, que têm suas próprias histórias de amor bagunçadas, mas os cães sempre aparecem para dar aquele empurrãozinho no destino, seja unindo ou separando as pessoas nos momentos certos. É impressionante como o filme consegue equilibrar vários personagens e histórias paralelas sem ficar confuso. Cada mini-história se conecta de forma natural e a presença dos cães funciona quase como uma cola emocional. E falando em cães, não dá para não mencionar que eles são quase personagens principais. Desde o cachorro fofo que muda a vida de um adolescente tímido, até o cãozinho travesso que causa problemas em um casamento. Cada cachorro tem sua própria personalidade e adiciona charme à narrativa. É um filme que consegue mostrar, de forma leve, como os animais realmente impactam nossas vidas. Eles nos ensinam paciência, amor incondicional e às vezes nos obrigam a rir das situações mais absurdas. Falando em adolescentes, tem Finn Wolfhard interpretando o personagem Brandon, um jovem tímido que encontra um caminho para se conectar com o mundo e até com o amor graças ao seu cachorro. É aquele clichê gostoso de filme de comédia familiar. O adolescente aprende sobre responsabilidade, amizade e coragem, enquanto o cachorro rouba a cena com momentos fofos que fazem qualquer espectador derreter. A gente começa com Brandon, o adolescente interpretado pelo Finn Wolfhard. Ele é aquele típico garoto tímido, meio deslocado na escola, que não tem muita confiança em si mesmo. Mas aí entra o seu cachorro, que é fofo, travesso e absolutamente encantador, mudando totalmente a vida dele. Brandon começa a aprender sobre responsabilidade, carinho e até coragem, porque cuidar de um cão não é só fofura, envolve paciência e dedicação, e ele precisa lidar com isso. Além disso, o cachorro vira um coringa social. Graças a ele, Brandon começa a se aproximar de pessoas que antes pareciam inalcançáveis, incluindo uma menina por quem ele se interessa. É aquele clichê gostoso de comédia adolescente, mas muito bem feito. Enquanto isso, temos a história da Diana, que é interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Ao mesmo tempo, o filme apresenta Elizabeth e Jack, um casal que está passando por uma fase complicada do relacionamento. Eles têm um cachorro juntos, e é incrível como o cãozinho vira quase um personagem de mediação, seja chamando atenção para problemas do casal, seja criando situações que forçam os dois a se reconectar. A primeira parte do filme foca muito nesse elemento, como a presença dos cães pode trazer à tona sentimentos guardados ou mostrar o que realmente importa na vida das pessoas. Aqui o roteiro mostra a humanidade dos personagens de forma divertida e natural. Também conhecemos Beth, interpretada pela Eva Longoria, que tem uma vida corrida e precisa conciliar trabalho, família e o seu cachorro. Ela é praticamente a representação do caos organizado, sempre tentando manter tudo sob controle, mas sendo constantemente desafiada pela personalidade e energia do seu cão. Isso cria momentos hilários, mas também emocionantes, porque a gente percebe como os cães influenciam positivamente a vida das pessoas, mesmo sem perceber. Nessa primeira parte, Beth começa a perceber pequenas mudanças no seu comportamento e na sua visão de mundo graças ao seu peludo.
Um ponto muito legal da primeira parte do filme é a interconexão entre as histórias. Mesmo sem parecer forçado, a narrativa mostra que todos esses personagens e seus cães estão de alguma forma ligados, seja por encontros inesperados nas ruas, eventos comunitários ou simplesmente por coincidências que parecem mágicas. É como se o filme estivesse dizendo: olha só como a vida das pessoas pode se cruzar de maneiras inesperadas. E os cachorros estão ali para tornar tudo mais divertido e fofo. E claro, não podemos esquecer do humor. A primeira parte do filme é recheada de momentos engraçados. Os cães fazem travessuras, arrumam confusões ou provocam mal-entendidos entre os personagens. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E, ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Brandon, o adolescente tímido, já começou a se abrir um pouco mais para o mundo graças ao seu cachorro, mas agora surgem novos desafios. Ele precisa lidar com problemas de confiança e mostrar coragem para conquistar a garota de gosta. O cachorro, claro, é seu aliado nessa jornada, seja protegendo-o de pequenos acidentes, seja ajudando-o a se aproximar da menina de um jeito bem fofo e engraçado. Brandon começa a perceber que a vida pode ser divertida e cheia de surpresas, e que algumas vezes você só precisa de coragem e de um cachorro esperto ao seu lado. Enquanto isso, Jenna continua lidando com seu lado romântico. Ela passa por situações embaraçosas em encontros, mas os cães entram de forma hilária para mudar a dinâmica. Em uma cena, por exemplo, um cachorro rouba literalmente a cena e provoca uma confusão que acaba revelando sentimentos que estavam escondidos. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Elizabeth e Jack também entram em momentos mais emocionantes nesta segunda parte. Eles enfrentam conflitos maiores em seu relacionamento, e o cachorro surge novamente como mediador. Há cenas em que o cão faz coisas que obrigam o casal a se comunicar e a confrontar seus problemas, criando momentos que são ao mesmo tempo engraçados e comoventes. É muito interessante ver como o filme consegue equilibrar humor e emoção de forma tão natural, sem forçar nada. Beth tem sua vida totalmente movimentada agora. Ela precisa gerenciar trabalho, família e eventos inesperados causados pelo seu cachorro. Em um desses momentos, seu cão cria uma situação que força Beth a sair da rotina, ajudando-a a perceber coisas importantes sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. É aquela parte do filme que mostra que mesmo na correria é possível aprender sobre amor, paciência e empatia. E tudo isso com uma boa dose de risadas. Outro ponto muito legal nesta segunda parte é que vemos os encontros entre diferentes personagens, muitas vezes ocasionados pelos cães. É incrível como o filme consegue fazer essas conexões sem parecer forçado. Um cachorro ajuda uma pessoa a conhecer outra, outro provoca uma confusão que aproxima casais e assim por diante. A narrativa cria uma sensação de comunidade, mostrando que os laços humanos podem se formar de formas inesperadas e que os animais têm um papel gigante nisso. Depois de tantas pequenas aventuras com seu cachorro, ele finalmente consegue se aproximar da garota que gosta. O cachorro, como sempre, está ali nos momentos-chave, seja protegendo-o de situações constrangedoras ou ajudando a criar encontros inesperados. No final, Brandon demonstra crescimento real, mais confiante, mais corajoso e com uma noção maior de amizade e amor. É o clássico arco de amadurecimento adolescente, mas com muito charme canino. Diana também tem seu desfecho romântico nesta parte. Depois de tantas confusões e encontros desastrados, ela finalmente encontra alguém que compartilha seu amor por animais e entende sua personalidade. Os cães, é claro, têm um papel essencial, provocando encontros inesperados e revelando sentimentos escondidos. A cena final de Diana é uma daquelas que aquece o coração. Ela sorri, rodeada por seus peludos, e a gente sente que tudo se encaixou perfeitamente. O casal, Elizabeth e Jack, também finalmente supera seus conflitos. As pequenas crises do relacionamento, muitas vezes causadas ou reveladas pelos cães, são resolvidas de forma natural.
Eles percebem que a comunicação e o carinho mútuo são essenciais, e o cachorro novamente simboliza essa ligação emocional. A interação final entre o casal e seu cão é engraçada, fofa e ao mesmo tempo emocionalmente satisfatória, mostrando como um relacionamento pode crescer quando existe paciência e amor. E claro, um cachorro esperto para dar umas cutucadas. Essa aventura é toda ambientada em Los Angeles e gira em torno de vários personagens que, de um jeito ou de outro, têm suas vidas totalmente entrelaçadas, graças aos cães. Sim, os cachorros são praticamente os cupidos e os agitadores das confusões desse filme, e cada um tem uma relação diferente com o seu peludo. Temos, por exemplo, a personagem Diana, interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais, mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Depois, temos Beth, vivida pela Eva Longoria, que está tentando conciliar a vida profissional intensa com sua família e seu cachorro. E claro, os dois acabam se metendo em confusões que são hilárias e ao mesmo tempo tocantes. Outro ponto alto são os casais em crise, como o de Elizabeth e Jack, interpretados por Nina Dobrev e Adam Pally, que têm suas próprias histórias de amor bagunçadas, mas os cães sempre aparecem para dar aquele empurrãozinho no destino, seja unindo ou separando as pessoas nos momentos certos. É impressionante como o filme consegue equilibrar vários personagens e histórias paralelas sem ficar confuso. Cada mini-história se conecta de forma natural e a presença dos cães funciona quase como uma cola emocional. E falando em cães, não dá para não mencionar que eles são quase personagens principais. Desde o cachorro fofo que muda a vida de um adolescente tímido, até o cãozinho travesso que causa problemas em um casamento. Cada cachorro tem sua própria personalidade e adiciona charme à narrativa. É um filme que consegue mostrar, de forma leve, como os animais realmente impactam nossas vidas. Eles nos ensinam paciência, amor incondicional e às vezes nos obrigam a rir das situações mais absurdas. Falando em adolescentes, tem Finn Wolfhard interpretando o personagem Brandon, um jovem tímido que encontra um caminho para se conectar com o mundo e até com o amor graças ao seu cachorro. É aquele clichê gostoso de filme de comédia familiar. O adolescente aprende sobre responsabilidade, amizade e coragem, enquanto o cachorro rouba a cena com momentos fofos que fazem qualquer espectador derreter. A gente começa com Brandon, o adolescente interpretado pelo Finn Wolfhard. Ele é aquele típico garoto tímido, meio deslocado na escola, que não tem muita confiança em si mesmo. Mas aí entra o seu cachorro, que é fofo, travesso e absolutamente encantador, mudando totalmente a vida dele. Brandon começa a aprender sobre responsabilidade, carinho e até coragem, porque cuidar de um cão não é só fofura, envolve paciência e dedicação, e ele precisa lidar com isso. Além disso, o cachorro vira um coringa social. Graças a ele, Brandon começa a se aproximar de pessoas que antes pareciam inalcançáveis, incluindo uma menina por quem ele se interessa. É aquele clichê gostoso de comédia adolescente, mas muito bem feito. Enquanto isso, temos a história da Diana, que é interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Ao mesmo tempo, o filme apresenta Elizabeth e Jack, um casal que está passando por uma fase complicada do relacionamento. Eles têm um cachorro juntos, e é incrível como o cãozinho vira quase um personagem de mediação, seja chamando atenção para problemas do casal, seja criando situações que forçam os dois a se reconectar. A primeira parte do filme foca muito nesse elemento, como a presença dos cães pode trazer à tona sentimentos guardados ou mostrar o que realmente importa na vida das pessoas. Aqui o roteiro mostra a humanidade dos personagens de forma divertida e natural. Também conhecemos Beth, interpretada pela Eva Longoria, que tem uma vida corrida e precisa conciliar trabalho, família e o seu cachorro. Ela é praticamente a representação do caos organizado, sempre tentando manter tudo sob controle, mas sendo constantemente desafiada pela personalidade e energia do seu cão. Isso cria momentos hilários, mas também emocionantes, porque a gente percebe como os cães influenciam positivamente a vida das pessoas, mesmo sem perceber. Nessa primeira parte, Beth começa a perceber pequenas mudanças no seu comportamento e na sua visão de mundo graças ao seu peludo.
Um ponto muito legal da primeira parte do filme é a interconexão entre as histórias. Mesmo sem parecer forçado, a narrativa mostra que todos esses personagens e seus cães estão de alguma forma ligados, seja por encontros inesperados nas ruas, eventos comunitários ou simplesmente por coincidências que parecem mágicas. É como se o filme estivesse dizendo: olha só como a vida das pessoas pode se cruzar de maneiras inesperadas. E os cachorros estão ali para tornar tudo mais divertido e fofo. E claro, não podemos esquecer do humor. A primeira parte do filme é recheada de momentos engraçados. Os cães fazem travessuras, arrumam confusões ou provocam mal-entendidos entre os personagens. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E, ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Brandon, o adolescente tímido, já começou a se abrir um pouco mais para o mundo graças ao seu cachorro, mas agora surgem novos desafios. Ele precisa lidar com problemas de confiança e mostrar coragem para conquistar a garota de gosta. O cachorro, claro, é seu aliado nessa jornada. Seja protegendo-o de pequenos acidentes, seja ajudando-o a se aproximar da menina de um jeito bem fofo e engraçado. Brandon começa a perceber que a vida pode ser divertida e cheia de surpresas, e que algumas vezes você só precisa de coragem e de um cachorro esperto ao seu lado. Enquanto isso, Jenna continua lidando com seu lado romântico. Ela passa por situações embaraçosas em encontros, mas os cães entram de forma hilária para mudar a dinâmica. Em uma cena, por exemplo, um cachorro rouba literalmente a cena e provoca uma confusão que acaba revelando sentimentos que estavam escondidos. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Elizabeth e Jack também entram em momentos mais emocionantes nesta segunda parte. Eles enfrentam conflitos maiores em seu relacionamento, e o cachorro surge novamente como mediador. Há cenas em que o cão faz coisas que obrigam o casal a se comunicar e a confrontar seus problemas, criando momentos que são ao mesmo tempo engraçados e comoventes. É muito interessante ver como o filme consegue equilibrar humor e emoção de forma tão natural, sem forçar nada. Beth tem sua vida totalmente movimentada agora. Ela precisa gerenciar trabalho, família e eventos inesperados causados pelo seu cachorro. Em um desses momentos, seu cão cria uma situação que força Beth a sair da rotina, ajudando-a a perceber coisas importantes sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. É aquela parte do filme que mostra que mesmo na correria é possível aprender sobre amor, paciência e empatia. E tudo isso com uma boa dose de risadas. Outro ponto muito legal nesta segunda parte é que vemos os encontros entre diferentes personagens, muitas vezes ocasionados pelos cães. É incrível como o filme consegue fazer essas conexões sem parecer forçado. Um cachorro ajuda uma pessoa a conhecer outra, outro provoca uma confusão que aproxima casais e assim por diante. A narrativa cria uma sensação de comunidade, mostrando que os laços humanos podem se formar de formas inesperadas e que os animais têm um papel gigante nisso. Depois de tantas pequenas aventuras com seu cachorro, ele finalmente consegue se aproximar da garota que gosta. O cachorro, como sempre, está ali nos momentos-chave, seja protegendo-o de situações constrangedoras ou ajudando a criar encontros inesperados. No final, Brandon demonstra crescimento real, mais confiante, mais corajoso e com uma noção maior de amizade e amor. É o clássico arco de amadurecimento adolescente, mas com muito charme canino. Diana também tem seu desfecho romântico nesta parte. Depois de tantas confusões e encontros desastrados, ela finalmente encontra alguém que compartilha seu amor por animais e entende sua personalidade. Os cães, é claro, têm um papel essencial, provocando encontros inesperados e revelando sentimentos escondidos. A cena final de Diana é uma daquelas que aquece o coração. Ela sorri, rodeada por seus peludos, e a gente sente que tudo se encaixou perfeitamente. O casal, Elizabeth e Jack, também finalmente supera seus conflitos. As pequenas crises do relacionamento, muitas vezes causadas ou reveladas pelos cães, são resolvidas de forma natural.
Eles percebem que a comunicação e o carinho mútuo são essenciais, e o cachorro novamente simboliza essa ligação emocional. A interação final entre o casal e seu cão é engraçada, fofa e ao mesmo tempo emocionalmente satisfatória, mostrando como um relacionamento pode crescer quando existe paciência e amor. E claro, um cachorro esperto para dar umas cutucadas. Essa aventura é toda ambientada em Los Angeles e gira em torno de vários personagens que, de um jeito ou de outro, têm suas vidas totalmente entrelaçadas, graças aos cães. Sim, os cachorros são praticamente os cupidos e os agitadores das confusões desse filme, e cada um tem uma relação diferente com o seu peludo. Temos, por exemplo, a personagem Diana, interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais, mais do que qualquer coisa. E a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Depois, temos Beth, vivida pela Eva Longoria, que está tentando conciliar a vida profissional intensa com sua família e seu cachorro. E claro, os dois acabam se metendo em confusões que são hilárias e ao mesmo tempo tocantes. Outro ponto alto são os casais em crise, como o de Elizabeth e Jack, interpretados por Nina Dobrev e Adam Pally, que têm suas próprias histórias de amor bagunçadas, mas os cães sempre aparecem para dar aquele empurrãozinho no destino, seja unindo ou separando as pessoas nos momentos certos. É impressionante como o filme consegue equilibrar vários personagens e histórias paralelas sem ficar confuso. Cada mini-história se conecta de forma natural e a presença dos cães funciona quase como uma cola emocional. E falando em cães, não dá para não mencionar que eles são quase personagens principais. Desde o cachorro fofo que muda a vida de um adolescente tímido, até o cãozinho travesso que causa problemas em um casamento. Cada cachorro tem sua própria personalidade e adiciona charme à narrativa. É um filme que consegue mostrar, de forma leve, como os animais realmente impactam nossas vidas. Eles nos ensinam paciência, amor incondicional e às vezes nos obrigam a rir das situações mais absurdas. Falando em adolescentes, tem Finn Wolfhard interpretando o personagem Brandon, um jovem tímido que encontra um caminho para se conectar com o mundo e até com o amor graças ao seu cachorro. É aquele clichê gostoso de filme de comédia familiar. O adolescente aprende sobre responsabilidade, amizade e coragem, enquanto o cachorro rouba a cena com momentos fofos que fazem qualquer espectador derreter. A gente começa com Brandon, o adolescente interpretado pelo Finn Wolfhard. Ele é aquele típico garoto tímido, meio deslocado na escola, que não tem muita confiança em si mesmo. Mas aí entra o seu cachorro, que é fofo, travesso e absolutamente encantador, mudando totalmente a vida dele. Brandon começa a aprender sobre responsabilidade, carinho e até coragem, porque cuidar de um cão não é só fofura, envolve paciência e dedicação, e ele precisa lidar com isso. Além disso, o cachorro vira um coringa social. Graças a ele, Brandon começa a se aproximar de pessoas que antes pareciam inalcançáveis, incluindo uma menina por quem ele se interessa. É aquele clichê gostoso de comédia adolescente, mas muito bem feito. Enquanto isso, temos a história da Diana, que é interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Ao mesmo tempo, o filme apresenta Elizabeth e Jack, um casal que está passando por uma fase complicada do relacionamento. Eles têm um cachorro juntos, e é incrível como o cãozinho vira quase um personagem de mediação, seja chamando atenção para problemas do casal, seja criando situações que forçam os dois a se reconectar. A primeira parte do filme foca muito nesse elemento, como a presença dos cães pode trazer à tona sentimentos guardados ou mostrar o que realmente importa na vida das pessoas. Aqui o roteiro mostra a humanidade dos personagens de forma divertida e natural. Também conhecemos Beth, interpretada pela Eva Longoria, que tem uma vida corrida e precisa conciliar trabalho, família e o seu cachorro. Ela é praticamente a representação do caos organizado, sempre tentando manter tudo sob controle, mas sendo constantemente desafiada pela personalidade e energia do seu cão. Isso cria momentos hilários, mas também emocionantes, porque a gente percebe como os cães influenciam positivamente a vida das pessoas, mesmo sem perceber. Nessa primeira parte, Beth começa a perceber pequenas mudanças no seu comportamento e na sua visão de mundo graças ao seu peludo.
Um ponto muito legal da primeira parte do filme é a interconexão entre as histórias. Mesmo sem parecer forçado, a narrativa mostra que todos esses personagens e seus cães estão de alguma forma ligados, seja por encontros inesperados nas ruas, eventos comunitários ou simplesmente por coincidências que parecem mágicas. É como se o filme estivesse dizendo: olha só como a vida das pessoas pode se cruzar de maneiras inesperadas. E os cachorros estão ali para tornar tudo mais divertido e fofo. E claro, não podemos esquecer do humor. A primeira parte do filme é recheada de momentos engraçados. Os cães fazem travessuras, arrumam confusões ou provocam mal-entendidos entre os personagens. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E, ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Brandon, o adolescente tímido, já começou a se abrir um pouco mais para o mundo graças ao seu cachorro, mas agora surgem novos desafios. Ele precisa lidar com problemas de confiança e mostrar coragem para conquistar a garota de gosta. O cachorro, claro, é seu aliado nessa jornada, seja protegendo-o de pequenos acidentes, seja ajudando-o a se aproximar da menina de um jeito bem fofo e engraçado. Brandon começa a perceber que a vida pode ser divertida e cheia de surpresas, e que algumas vezes você só precisa de coragem e de um cachorro esperto ao seu lado. Enquanto isso, Jenna continua lidando com seu lado romântico. Ela passa por situações embaraçosas em encontros, mas os cães entram de forma hilária para mudar a dinâmica. Em uma cena, por exemplo, um cachorro rouba literalmente a cena e provoca uma confusão que acaba revelando sentimentos que estavam escondidos. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Elizabeth e Jack também entram em momentos mais emocionantes nesta segunda parte. Eles enfrentam conflitos maiores em seu relacionamento, e o cachorro surge novamente como mediador. Há cenas em que o cão faz coisas que obrigam o casal a se comunicar e a confrontar seus problemas, criando momentos que são ao mesmo tempo engraçados e comoventes. É muito interessante ver como o filme consegue equilibrar humor e emoção de forma tão natural, sem forçar nada. Beth tem sua vida totalmente movimentada agora. Ela precisa gerenciar trabalho, família e eventos inesperados causados pelo seu cachorro. Em um desses momentos, seu cão cria uma situação que força Beth a sair da rotina, ajudando-a a perceber coisas importantes sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. É aquela parte do filme que mostra que, mesmo na correria, é possível aprender sobre amor, paciência e empatia. E tudo isso com uma boa dose de risadas. Outro ponto muito legal nesta segunda parte é que vemos os encontros entre diferentes personagens, muitas vezes ocasionados pelos cães. É incrível como o filme consegue fazer essas conexões sem parecer forçado. Um cachorro ajuda uma pessoa a conhecer outra, outro provoca uma confusão que aproxima casais e assim por diante. A narrativa cria uma sensação de comunidade, mostrando que os laços humanos podem se formar de formas inesperadas e que os animais têm um papel gigante nisso. Depois de tantas pequenas aventuras com seu cachorro, ele finalmente consegue se aproximar da garota que gosta. O cachorro, como sempre, está ali nos momentos-chave, seja protegendo-o de situações constrangedoras ou ajudando a criar encontros inesperados. No final, Brandon demonstra crescimento real, mais confiante, mais corajoso e com uma noção maior de amizade e amor. É o clássico arco de amadurecimento adolescente, mas com muito charme canino. Diana também tem seu desfecho romântico nesta parte. Depois de tantas confusões e encontros desastrados, ela finalmente encontra alguém que compartilha seu amor por animais e entende sua personalidade. Os cães, é claro, têm um papel essencial, provocando encontros inesperados e revelando sentimentos escondidos. A cena final de Diana é uma daquelas que aquece o coração. Ela sorri, rodeada por seus peludos, e a gente sente que tudo se encaixou perfeitamente. O casal, Elizabeth e Jack, também finalmente supera seus conflitos. As pequenas crises do relacionamento, muitas vezes causadas ou reveladas pelos cães, são resolvidas de forma natural.
Eles percebem que a comunicação e o carinho mútuo são essenciais, e o cachorro novamente simboliza essa ligação emocional. A interação final entre o casal e seu cão é engraçada, fofa e ao mesmo tempo emocionalmente satisfatória, mostrando como um relacionamento pode crescer quando existe paciência e amor. E claro, um cachorro esperto para dar umas cutucadas. Essa aventura é toda ambientada em Los Angeles e gira em torno de vários personagens que, de um jeito ou de outro, têm suas vidas totalmente entrelaçadas, graças aos cães. Sim, os cachorros são praticamente os cupidos e os agitadores das confusões desse filme, e cada um tem uma relação diferente com o seu peludo. Temos, por exemplo, a personagem Diana, interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais, mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Depois, temos Beth, vivida pela Eva Longoria, que está tentando conciliar a vida profissional intensa com sua família e seu cachorro. E claro, os dois acabam se metendo em confusões que são hilárias e ao mesmo tempo tocantes. Outro ponto alto são os casais em crise, como o de Elizabeth e Jack, interpretados por Nina Dobrev e Adam Pally, que têm suas próprias histórias de amor bagunçadas, mas os cães sempre aparecem para dar aquele empurrãozinho no destino, seja unindo ou separando as pessoas nos momentos certos. É impressionante como o filme consegue equilibrar vários personagens e histórias paralelas sem ficar confuso. Cada mini-história se conecta de forma natural e a presença dos cães funciona quase como uma cola emocional. E falando em cães, não dá para não mencionar que eles são quase personagens principais. Desde o cachorro fofo que muda a vida de um adolescente tímido, até o cãozinho travesso que causa problemas em um casamento. Cada cachorro tem sua própria personalidade e adiciona charme à narrativa. É um filme que consegue mostrar, de forma leve, como os animais realmente impactam nossas vidas. Eles nos ensinam paciência, amor incondicional e às vezes nos obrigam a rir das situações mais absurdas. Falando em adolescentes, tem Finn Wolfhard interpretando o personagem Brandon, um jovem tímido que encontra um caminho para se conectar com o mundo e até com o amor graças ao seu cachorro. É aquele clichê gostoso de filme de comédia familiar. O adolescente aprende sobre responsabilidade, amizade e coragem, enquanto o cachorro rouba a cena com momentos fofos que fazem qualquer espectador derreter. A gente começa com Brandon, o adolescente interpretado pelo Finn Wolfhard. Ele é aquele típico garoto tímido, meio deslocado na escola, que não tem muita confiança em si mesmo. Mas aí entra o seu cachorro, que é fofo, travesso e absolutamente encantador, mudando totalmente a vida dele. Brandon começa a aprender sobre responsabilidade, carinho e até coragem, porque cuidar de um cão não é só fofura, envolve paciência e dedicação, e ele precisa lidar com isso. Além disso, o cachorro vira um coringa social. Graças a ele, Brandon começa a se aproximar de pessoas que antes pareciam inalcançáveis, incluindo uma menina por quem ele se interessa. É aquele clichê gostoso de comédia adolescente, mas muito bem feito. Enquanto isso, temos a história da Diana, que é interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Ao mesmo tempo, o filme apresenta Elizabeth e Jack, um casal que está passando por uma fase complicada do relacionamento. Eles têm um cachorro juntos, e é incrível como o cãozinho vira quase um personagem de mediação, seja chamando atenção para problemas do casal, seja criando situações que forçam os dois a se reconectar. A primeira parte do filme foca muito nesse elemento, como a presença dos cães pode trazer à tona sentimentos guardados ou mostrar o que realmente importa na vida das pessoas. Aqui o roteiro mostra a humanidade dos personagens de forma divertida e natural. Também conhecemos Beth, interpretada pela Eva Longoria, que tem uma vida corrida e precisa conciliar trabalho, família e o seu cachorro. Ela é praticamente a representação do caos organizado, sempre tentando manter tudo sob controle, mas sendo constantemente desafiada pela personalidade e energia do seu cão. Isso cria momentos hilários, mas também emocionantes, porque a gente percebe como os cães influenciam positivamente a vida das pessoas, mesmo sem perceber. Nessa primeira parte, Beth começa a perceber pequenas mudanças no seu comportamento e na sua visão de mundo graças ao seu peludo.
Um ponto muito legal da primeira parte do filme é a interconexão entre as histórias. Mesmo sem parecer forçado, a narrativa mostra que todos esses personagens e seus cães estão de alguma forma ligados, seja por encontros inesperados nas ruas, eventos comunitários ou simplesmente por coincidências que parecem mágicas. É como se o filme estivesse dizendo: olha só como a vida das pessoas pode se cruzar de maneiras inesperadas. E os cachorros estão ali para tornar tudo mais divertido e fofo. E claro, não podemos esquecer do humor. A primeira parte do filme é recheada de momentos engraçados. Os cães fazem travessuras, arrumam confusões ou provocam mal-entendidos entre os personagens. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E, ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Brandon, o adolescente tímido, já começou a se abrir um pouco mais para o mundo graças ao seu cachorro, mas agora surgem novos desafios. Ele precisa lidar com problemas de confiança e mostrar coragem para conquistar a garota que gosta. O cachorro, claro, é seu aliado nessa jornada, seja protegendo-o de pequenos acidentes, seja ajudando-o a se aproximar da menina de um jeito bem fofo e engraçado. Brandon começa a perceber que a vida pode ser divertida e cheia de surpresas, e que algumas vezes você só precisa de coragem e de um cachorro esperto ao seu lado. Enquanto isso, Jenna continua lidando com seu lado romântico. Ela passa por situações embaraçosas em encontros, mas os cães entram de forma hilária para mudar a dinâmica. Em uma cena, por exemplo, um cachorro rouba literalmente a cena e provoca uma confusão que acaba revelando sentimentos que estavam escondidos. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Elizabeth e Jack também entram em momentos mais emocionantes nesta segunda parte. Eles enfrentam conflitos maiores em seu relacionamento, e o cachorro surge novamente como mediador. Há cenas em que o cão faz coisas que obrigam o casal a se comunicar e a confrontar seus problemas, criando momentos que são ao mesmo tempo engraçados e comoventes. É muito interessante ver como o filme consegue equilibrar humor e emoção de forma tão natural, sem forçar nada. Beth tem sua vida totalmente movimentada agora. Ela precisa gerenciar trabalho, família e eventos inesperados causados pelo seu cachorro. Em um desses momentos, seu cão cria uma situação que força Beth a sair da rotina, ajudando-a a perceber coisas importantes sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. É aquela parte do filme que mostra que, mesmo na correria, é possível aprender sobre amor, paciência e empatia. E tudo isso com uma boa dose de risadas. Outro ponto muito legal nesta segunda parte é que vemos os encontros entre diferentes personagens, muitas vezes ocasionados pelos cães. É incrível como o filme consegue fazer essas conexões sem parecer forçado. Um cachorro ajuda uma pessoa a conhecer outra, outro provoca uma confusão que aproxima casais e assim por diante. A narrativa cria uma sensação de comunidade, mostrando que os laços humanos podem se formar de formas inesperadas e que os animais têm um papel gigante nisso. Depois de tantas pequenas aventuras com seu cachorro, ele finalmente consegue se aproximar da garota que gosta. O cachorro, como sempre, está ali nos momentos-chave, seja protegendo-o de situações constrangedoras ou ajudando a criar encontros inesperados. No final, Brandon demonstra crescimento real, mais confiante, mais corajoso e com uma noção maior de amizade e amor. É o clássico arco de amadurecimento adolescente, mas com muito charme canino. Diana também tem seu desfecho romântico nesta parte. Depois de tantas confusões e encontros desastrados, ela finalmente encontra alguém que compartilha seu amor por animais e entende sua personalidade. Os cães, é claro, têm um papel essencial, provocando encontros inesperados e revelando sentimentos escondidos. A cena final de Diana é uma daquelas que aquece o coração. Ela sorri, rodeada por seus peludos, e a gente sente que tudo se encaixou perfeitamente. O casal, Elizabeth e Jack, também finalmente supera seus conflitos. As pequenas crises do relacionamento, muitas vezes causadas ou reveladas pelos cães, são resolvidas de forma natural.
Eles percebem que a comunicação e o carinho mútuo são essenciais, e o cachorro novamente simboliza essa ligação emocional. A interação final entre o casal e seu cão é engraçada, fofa e ao mesmo tempo emocionalmente satisfatória, mostrando como um relacionamento pode crescer quando existe paciência e amor. E claro, um cachorro esperto para dar umas cutucadas. Essa aventura é toda ambientada em Los Angeles e gira em torno de vários personagens que, de um jeito ou de outro, têm suas vidas totalmente entrelaçadas, graças aos cães. Sim, os cachorros são praticamente os cupidos e os agitadores das confusões desse filme, e cada um tem uma relação diferente com o seu peludo. Temos, por exemplo, a personagem Diana, interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais, mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Depois, temos Beth, vivida pela Eva Longoria, que está tentando conciliar a vida profissional intensa com sua família e seu cachorro. E claro, os dois acabam se metendo em confusões que são hilárias e ao mesmo tempo tocantes. Outro ponto alto são os casais em crise, como o de Elizabeth e Jack, interpretados por Nina Dobrev e Adam Pally, que têm suas próprias histórias de amor bagunçadas, mas os cães sempre aparecem para dar aquele empurrãozinho no destino, seja unindo ou separando as pessoas nos momentos certos. É impressionante como o filme consegue equilibrar vários personagens e histórias paralelas sem ficar confuso. Cada mini-história se conecta de forma natural e a presença dos cães funciona quase como uma cola emocional. E falando em cães, não dá para não mencionar que eles são quase personagens principais. Desde o cachorro fofo que muda a vida de um adolescente tímido, até o cãozinho travesso que causa problemas em um casamento. Cada cachorro tem sua própria personalidade e adiciona charme à narrativa. É um filme que consegue mostrar, de forma leve, como os animais realmente impactam nossas vidas. Eles nos ensinam paciência, amor incondicional e às vezes nos obrigam a rir das situações mais absurdas. Falando em adolescentes, tem Finn Wolfhard interpretando o personagem Brandon, um jovem tímido que encontra um caminho para se conectar com o mundo e até com o amor graças ao seu cachorro. É aquele clichê gostoso de filme de comédia familiar. O adolescente aprende sobre responsabilidade, amizade e coragem, enquanto o cachorro rouba a cena com momentos fofos que fazem qualquer espectador derreter. A gente começa com Brandon, o adolescente interpretado pelo Finn Wolfhard. Ele é aquele típico garoto tímido, meio deslocado na escola, que não tem muita confiança em si mesmo. Mas aí entra o seu cachorro, que é fofo, travesso e absolutamente encantador, mudando totalmente a vida dele. Brandon começa a aprender sobre responsabilidade, carinho e até coragem, porque cuidar de um cão não é só fofura, envolve paciência e dedicação, e ele precisa lidar com isso. Além disso, o cachorro vira um coringa social. Graças a ele, Brandon começa a se aproximar de pessoas que antes pareciam inalcançáveis, incluindo uma menina por quem ele se interessa. É aquele clichê gostoso de comédia adolescente, mas muito bem feito. Enquanto isso, temos a história da Diana, que é interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Ao mesmo tempo, o filme apresenta Elizabeth e Jack, um casal que está passando por uma fase complicada do relacionamento. Eles têm um cachorro juntos, e é incrível como o cãozinho vira quase um personagem de mediação, seja chamando atenção para problemas do casal, seja criando situações que forçam os dois a se reconectar. A primeira parte do filme foca muito nesse elemento, como a presença dos cães pode trazer à tona sentimentos guardados ou mostrar o que realmente importa na vida das pessoas. Aqui o roteiro mostra a humanidade dos personagens de forma divertida e natural. Também conhecemos Beth, interpretada pela Eva Longoria, que tem uma vida corrida e precisa conciliar trabalho, família e o seu cachorro. Ela é praticamente a representação do caos organizado, sempre tentando manter tudo sob controle, mas sendo constantemente desafiada pela personalidade e energia do seu cão. Isso cria momentos hilários, mas também emocionantes, porque a gente percebe como os cães influenciam positivamente a vida das pessoas, mesmo sem perceber. Nessa primeira parte, Beth começa a perceber pequenas mudanças no seu comportamento e na sua visão de mundo graças ao seu peludo.
Um ponto muito legal da primeira parte do filme é a interconexão entre as histórias. Mesmo sem parecer forçado, a narrativa mostra que todos esses personagens e seus cães estão de alguma forma ligados, seja por encontros inesperados nas ruas, eventos comunitários ou simplesmente por coincidências que parecem mágicas. É como se o filme estivesse dizendo: olha só como a vida das pessoas pode se cruzar de maneiras inesperadas. E os cachorros estão ali para tornar tudo mais divertido e fofo. E claro, não podemos esquecer do humor. A primeira parte do filme é recheada de momentos engraçados. Os cães fazem travessuras, arrumam confusões ou provocam mal-entendidos entre os personagens. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E, ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Brandon, o adolescente tímido, já começou a se abrir um pouco mais para o mundo graças ao seu cachorro, mas agora surgem novos desafios. Ele precisa lidar com problemas de confiança e mostrar coragem para conquistar a garota de gosta. O cachorro, claro, é seu aliado nessa jornada, seja protegendo-o de pequenos acidentes, seja ajudando-o a se aproximar da menina de um jeito bem fofo e engraçado. Brandon começa a perceber que a vida pode ser divertida e cheia de surpresas, e que algumas vezes você só precisa de coragem e de um cachorro esperto ao seu lado. Enquanto isso, Jenna continua lidando com seu lado romântico. Ela passa por situações embaraçosas em encontros, mas os cães entram de forma hilária para mudar a dinâmica. Em uma cena, por exemplo, um cachorro rouba literalmente a cena e provoca uma confusão que acaba revelando sentimentos que estavam escondidos. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Elizabeth e Jack também entram em momentos mais emocionantes nesta segunda parte. Eles enfrentam conflitos maiores em seu relacionamento, e o cachorro surge novamente como mediador. Há cenas em que o cão faz coisas que obrigam o casal a se comunicar e a confrontar seus problemas, criando momentos que são ao mesmo tempo engraçados e comoventes. É muito interessante ver como o filme consegue equilibrar humor e emoção de forma tão natural, sem forçar nada. Beth tem sua vida totalmente movimentada agora. Ela precisa gerenciar trabalho, família e eventos inesperados causados pelo seu cachorro. Em um desses momentos, seu cão cria uma situação que força Beth a sair da rotina, ajudando-a a perceber coisas importantes sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. É aquela parte do filme que mostra que, mesmo na correria, é possível aprender sobre amor, paciência e empatia. E tudo isso com uma boa dose de risadas. Outro ponto muito legal nesta segunda parte é que vemos os encontros entre diferentes personagens, muitas vezes ocasionados pelos cães. É incrível como o filme consegue fazer essas conexões sem parecer forçado. Um cachorro ajuda uma pessoa a conhecer outra, outro provoca uma confusão que aproxima casais e assim por diante. A narrativa cria uma sensação de comunidade, mostrando que os laços humanos podem se formar de formas inesperadas e que os animais têm um papel gigante nisso. Depois de tantas pequenas aventuras com seu cachorro, ele finalmente consegue se aproximar da garota que gosta. O cachorro, como sempre, está ali nos momentos-chave, seja protegendo-o de situações constrangedoras ou ajudando a criar encontros inesperados. No final, Brandon demonstra crescimento real, mais confiante, mais corajoso e com uma noção maior de amizade e amor. É o clássico arco de amadurecimento adolescente, mas com muito charme canino. Diana também tem seu desfecho romântico nesta parte. Depois de tantas confusões e encontros desastrados, ela finalmente encontra alguém que compartilha seu amor por animais e entende sua personalidade. Os cães, é claro, têm um papel essencial, provocando encontros inesperados e revelando sentimentos escondidos. A cena final de Diana é uma daquelas que aquece o coração. Ela sorri, rodeada por seus peludos, e a gente sente que tudo se encaixou perfeitamente. O casal, Elizabeth e Jack, também finalmente supera seus conflitos. As pequenas crises do relacionamento, muitas vezes causadas ou reveladas pelos cães, são resolvidas de forma natural.
Eles percebem que a comunicação e o carinho mútuo são essenciais, e o cachorro novamente simboliza essa ligação emocional. A interação final entre o casal e seu cão é engraçada, fofa e ao mesmo tempo emocionalmente satisfatória, mostrando como um relacionamento pode crescer quando existe paciência e amor. E claro, um cachorro esperto para dar umas cutucadas. Essa aventura é toda ambientada em Los Angeles e gira em torno de vários personagens que, de um jeito ou de outro, têm suas vidas totalmente entrelaçadas, graças aos cães. Sim, os cachorros são praticamente os cupidos e os agitadores das confusões desse filme, e cada um tem uma relação diferente com o seu peludo. Temos, por exemplo, a personagem Diana, interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais, mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Depois, temos Beth, vivida pela Eva Longoria, que está tentando conciliar a vida profissional intensa com sua família e seu cachorro. E claro, os dois acabam se metendo em confusões que são hilárias e ao mesmo tempo tocantes. Outro ponto alto são os casais em crise, como o de Elizabeth e Jack, interpretados por Nina Dobrev e Adam Pally, que têm suas próprias histórias de amor bagunçadas, mas os cães sempre aparecem para dar aquele empurrãozinho no destino, seja unindo ou separando as pessoas nos momentos certos. É impressionante como o filme consegue equilibrar vários personagens e histórias paralelas sem ficar confuso. Cada mini-história se conecta de forma natural e a presença dos cães funciona quase como uma cola emocional. E falando em cães, não dá para não mencionar que eles são quase personagens principais. Desde o cachorro fofo que muda a vida de um adolescente tímido, até o cãozinho travesso que causa problemas em um casamento. Cada cachorro tem sua própria personalidade e adiciona charme à narrativa. É um filme que consegue mostrar, de forma leve, como os animais realmente impactam nossas vidas. Eles nos ensinam paciência, amor incondicional e às vezes nos obrigam a rir das situações mais absurdas. Falando em adolescentes, tem Finn Wolfhard interpretando o personagem Brandon, um jovem tímido que encontra um caminho para se conectar com o mundo e até com o amor graças ao seu cachorro. É aquele clichê gostoso de filme de comédia familiar. O adolescente aprende sobre responsabilidade, amizade e coragem, enquanto o cachorro rouba a cena com momentos fofos que fazem qualquer espectador derreter. A gente começa com Brandon, o adolescente interpretado pelo Finn Wolfhard. Ele é aquele típico garoto tímido, meio deslocado na escola, que não tem muita confiança em si mesmo. Mas aí entra o seu cachorro, que é fofo, travesso e absolutamente encantador, mudando totalmente a vida dele. Brandon começa a aprender sobre responsabilidade, carinho e até coragem, porque cuidar de um cão não é só fofura, envolve paciência e dedicação, e ele precisa lidar com isso. Além disso, o cachorro vira um coringa social. Graças a ele, Brandon começa a se aproximar de pessoas que antes pareciam inalcançáveis, incluindo uma menina por quem ele se interessa. É aquele clichê gostoso de comédia adolescente, mas muito bem feito. Enquanto isso, temos a história da Diana, que é interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Ao mesmo tempo, o filme apresenta Elizabeth e Jack, um casal que está passando por uma fase complicada do relacionamento. Eles têm um cachorro juntos, e é incrível como o cãozinho vira quase um personagem de mediação, seja chamando atenção para problemas do casal, seja criando situações que forçam os dois a se reconectar. A primeira parte do filme foca muito nesse elemento, como a presença dos cães pode trazer à tona sentimentos guardados ou mostrar o que realmente importa na vida das pessoas. Aqui o roteiro mostra a humanidade dos personagens de forma divertida e natural. Também conhecemos Beth, interpretada pela Eva Longoria, que tem uma vida corrida e precisa conciliar trabalho, família e o seu cachorro. Ela é praticamente a representação do caos organizado, sempre tentando manter tudo sob controle, mas sendo constantemente desafiada pela personalidade e energia do seu cão. Isso cria momentos hilários, mas também emocionantes, porque a gente percebe como os cães influenciam positivamente a vida das pessoas, mesmo sem perceber. Nessa primeira parte, Beth começa a perceber pequenas mudanças no seu comportamento e na sua visão de mundo graças ao seu peludo.
Um ponto muito legal da primeira parte do filme é a interconexão entre as histórias. Mesmo sem parecer forçado, a narrativa mostra que todos esses personagens e seus cães estão de alguma forma ligados, seja por encontros inesperados nas ruas, eventos comunitários ou simplesmente por coincidências que parecem mágicas. É como se o filme estivesse dizendo: olha só como a vida das pessoas pode se cruzar de maneiras inesperadas. E os cachorros estão ali para tornar tudo mais divertido e fofo. E claro, não podemos esquecer do humor. A primeira parte do filme é recheada de momentos engraçados. Os cães fazem travessuras, arrumam confusões ou provocam mal-entendidos entre os personagens. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E, ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Brandon, o adolescente tímido, já começou a se abrir um pouco mais para o mundo graças ao seu cachorro, mas agora surgem novos desafios. Ele precisa lidar com problemas de confiança e mostrar coragem para conquistar a garota de gosta. O cachorro, claro, é seu aliado nessa jornada, seja protegendo-o de pequenos acidentes, seja ajudando-o a se aproximar da menina de um jeito bem fofo e engraçado. Brandon começa a perceber que a vida pode ser divertida e cheia de surpresas, e que algumas vezes você só precisa de coragem e de um cachorro esperto ao seu lado. Enquanto isso, Jenna continua lidando com seu lado romântico. Ela passa por situações embaraçosas em encontros, mas os cães entram de forma hilária para mudar a dinâmica. Em uma cena, por exemplo, um cachorro rouba literalmente a cena e provoca uma confusão que acaba revelando sentimentos que estavam escondidos. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Elizabeth e Jack também entram em momentos mais emocionantes nesta segunda parte. Eles enfrentam conflitos maiores em seu relacionamento, e o cachorro surge novamente como mediador. Há cenas em que o cão faz coisas que obrigam o casal a se comunicar e a confrontar seus problemas, criando momentos que são ao mesmo tempo engraçados e comoventes. É muito interessante ver como o filme consegue equilibrar humor e emoção de forma tão natural, sem forçar nada. Beth tem sua vida totalmente movimentada agora. Ela precisa gerenciar trabalho, família e eventos inesperados causados pelo seu cachorro. Em um desses momentos, seu cão cria uma situação que força Beth a sair da rotina, ajudando-a a perceber coisas importantes sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. É aquela parte do filme que mostra que mesmo na correria é possível aprender sobre amor, paciência e empatia. E tudo isso com uma boa dose de risadas. Outro ponto muito legal nesta segunda parte é que vemos os encontros entre diferentes personagens, muitas vezes ocasionados pelos cães. É incrível como o filme consegue fazer essas conexões sem parecer forçado. Um cachorro ajuda uma pessoa a conhecer outra, outro provoca uma confusão que aproxima casais e assim por diante. A narrativa cria uma sensação de comunidade, mostrando que os laços humanos podem se formar de formas inesperadas e que os animais têm um papel gigante nisso. Depois de tantas pequenas aventuras com seu cachorro, ele finalmente consegue se aproximar da garota que gosta. O cachorro, como sempre, está ali nos momentos-chave, seja protegendo-o de situações constrangedoras ou ajudando a criar encontros inesperados. No final, Brandon demonstra crescimento real, mais confiante, mais corajoso e com uma noção maior de amizade e amor. É o clássico arco de amadurecimento adolescente, mas com muito charme canino. Diana também tem seu desfecho romântico nesta parte. Depois de tantas confusões e encontros desastrados, ela finalmente encontra alguém que compartilha seu amor por animais e entende sua personalidade. Os cães, é claro, têm um papel essencial, provocando encontros inesperados e revelando sentimentos escondidos. A cena final de Diana é uma daquelas que aquece o coração. Ela sorri, rodeada por seus peludos, e a gente sente que tudo se encaixou perfeitamente. O casal, Elizabeth e Jack, também finalmente supera seus conflitos. As pequenas crises do relacionamento, muitas vezes causadas ou reveladas pelos cães, são resolvidas de forma natural.
Eles percebem que a comunicação e o carinho mútuo são essenciais, e o cachorro novamente simboliza essa ligação emocional. A interação final entre o casal e seu cão é engraçada, fofa e ao mesmo tempo emocionalmente satisfatória, mostrando como um relacionamento pode crescer quando existe paciência e amor. E claro, um cachorro esperto para dar umas cutucadas. Essa aventura é toda ambientada em Los Angeles e gira em torno de vários personagens que, de um jeito ou de outro, têm suas vidas totalmente entrelaçadas, graças aos cães. Sim, os cachorros são praticamente os cupidos e os agitadores das confusões desse filme, e cada um tem uma relação diferente com o seu peludo. Temos, por exemplo, a personagem Diana, interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais, mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Depois, temos Beth, vivida pela Eva Longoria, que está tentando conciliar a vida profissional intensa com sua família e seu cachorro. E claro, os dois acabam se metendo em confusões que são hilárias e ao mesmo tempo tocantes. Outro ponto alto são os casais em crise, como o de Elizabeth e Jack, interpretados por Nina Dobrev e Adam Pally, que têm suas próprias histórias de amor bagunçadas, mas os cães sempre aparecem para dar aquele empurrãozinho no destino, seja unindo ou separando as pessoas nos momentos certos. É impressionante como o filme consegue equilibrar vários personagens e histórias paralelas sem ficar confuso. Cada mini-história se conecta de forma natural e a presença dos cães funciona quase como uma cola emocional. E falando em cães, não dá para não mencionar que eles são quase personagens principais. Desde o cachorro fofo que muda a vida de um adolescente tímido, até o cãozinho travesso que causa problemas em um casamento. Cada cachorro tem sua própria personalidade e adiciona charme à narrativa. É um filme que consegue mostrar, de forma leve, como os animais realmente impactam nossas vidas. Eles nos ensinam paciência, amor incondicional e às vezes nos obrigam a rir das situações mais absurdas. Falando em adolescentes, tem Finn Wolfhard interpretando o personagem Brandon, um jovem tímido que encontra um caminho para se conectar com o mundo e até com o amor graças ao seu cachorro. É aquele clichê gostoso de filme de comédia familiar. O adolescente aprende sobre responsabilidade, amizade e coragem, enquanto o cachorro rouba a cena com momentos fofos que fazem qualquer espectador derreter. A gente começa com Brandon, o adolescente interpretado pelo Finn Wolfhard. Ele é aquele típico garoto tímido, meio deslocado na escola, que não tem muita confiança em si mesmo. Mas aí entra o seu cachorro, que é fofo, travesso e absolutamente encantador, mudando totalmente a vida dele. Brandon começa a aprender sobre responsabilidade, carinho e até coragem, porque cuidar de um cão não é só fofura, envolve paciência e dedicação, e ele precisa lidar com isso. Além disso, o cachorro vira um coringa social. Graças a ele, Brandon começa a se aproximar de pessoas que antes pareciam inalcançáveis, incluindo uma menina por quem ele se interessa. É aquele clichê gostoso de comédia adolescente, mas muito bem feito. Enquanto isso, temos a história da Diana, que é interpretada pela Nina Dobrev, que trabalha numa loja de animais e está passando por momentos difíceis no amor. Ela é daquelas pessoas que amam os animais mais do que qualquer coisa, e a forma como os cachorros entram na vida dela acaba criando situações engraçadas e também momentos fofos de pura conexão humano-animal. Ao mesmo tempo, o filme apresenta Elizabeth e Jack, um casal que está passando por uma fase complicada do relacionamento. Eles têm um cachorro juntos, e é incrível como o cãozinho vira quase um personagem de mediação, seja chamando atenção para problemas do casal, seja criando situações que forçam os dois a se reconectar. A primeira parte do filme foca muito nesse elemento, como a presença dos cães pode trazer à tona sentimentos guardados ou mostrar o que realmente importa na vida das pessoas. Aqui o roteiro mostra a humanidade dos personagens de forma divertida e natural. Também conhecemos Beth, interpretada pela Eva Longoria, que tem uma vida corrida e precisa conciliar trabalho, família e o seu cachorro. Ela é praticamente a representação do caos organizado, sempre tentando manter tudo sob controle, mas sendo constantemente desafiada pela personalidade e energia do seu cão. Isso cria momentos hilários, mas também emocionantes, porque a gente percebe como os cães influenciam positivamente a vida das pessoas, mesmo sem perceber. Nessa primeira parte, Beth começa a perceber pequenas mudanças no seu comportamento e na sua visão de mundo graças ao seu peludo.
Um ponto muito legal da primeira parte do filme é a interconexão entre as histórias. Mesmo sem parecer forçado, a narrativa mostra que todos esses personagens e seus cães estão de alguma forma ligados, seja por encontros inesperados nas ruas, eventos comunitários ou simplesmente por coincidências que parecem mágicas. É como se o filme estivesse dizendo: olha só como a vida das pessoas pode se cruzar de maneiras inesperadas. E os cachorros estão ali para tornar tudo mais divertido e fofo. E claro, não podemos esquecer do humor. A primeira parte do filme é recheada de momentos engraçados. Os cães fazem travessuras, arrumam confusões ou provocam mal-entendidos entre os personagens. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Brandon, o adolescente tímido, já começou a se abrir um pouco mais para o mundo graças ao seu cachorro, mas agora surgem novos desafios. Ele precisa lidar com problemas de confiança e mostrar coragem para conquistar a garota de gosta. O cachorro, claro, é seu aliado nessa jornada. Seja protegendo-o de pequenos acidentes, seja ajudando-o a se aproximar da menina de um jeito bem fofo e engraçado. Brandon começa a perceber que a vida pode ser divertida e cheia de surpresas, e que algumas vezes você só precisa de coragem e de um cachorro esperto ao seu lado. Enquanto isso, Jenna continua lidando com seu lado romântico. Ela passa por situações embaraçosas em encontros, mas os cães entram de forma hilária para mudar a dinâmica. Em uma cena, por exemplo, um cachorro rouba literalmente a cena e provoca uma confusão que acaba revelando sentimentos que estavam escondidos. É aquele tipo de comédia que não depende de piadas forçadas, mas sim das situações naturais que acontecem quando você coloca pessoas e cães juntos. E ao mesmo tempo, há um toque de emoção sutil, porque cada cão mostra de forma silenciosa o quanto pode transformar a vida de quem está à sua volta. Elizabeth e Jack também entram em momentos mais emocionantes nesta segunda parte. Eles enfrentam conflitos maiores em seu relacionamento, e o cachorro surge novamente como mediador. Há cenas em que o cão faz coisas que obrigam o casal a se comunicar e a confrontar seus problemas, criando momentos que são ao mesmo tempo engraçados e comoventes. É muito interessante ver como o filme consegue equilibrar humor e emoção de forma tão natural, sem forçar nada. Beth tem sua vida totalmente movimentada agora. Ela precisa gerenciar trabalho, família e eventos inesperados causados pelo seu cachorro. Em um desses momentos, seu cão cria uma situação que força Beth a sair da rotina, ajudando-o a perceber coisas importantes sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. É aquela parte do filme que mostra que mesmo na correria é possível aprender sobre amor, paciência e empatia. E tudo isso com uma boa dose de risadas. Outro ponto muito legal nesta segunda parte é que vemos os encontros entre diferentes personagens, muitas vezes ocasionados pelos cães. É incrível como o filme consegue fazer essas conexões sem parecer forçado. Um cachorro ajuda uma pessoa a conhecer outra, outro provoca uma confusão que aproxima casais e assim por diante. A narrativa cria uma sensação de comunidade, mostrando que os laços humanos podem se formar de formas inesperadas e que os animais têm um papel gigante nisso. Depois de tantas pequenas aventuras com seu cachorro, ele finalmente consegue se aproximar da garota que gosta. O cachorro, como sempre, está ali nos momentos-chave, seja protegendo-o de situações constrangedoras ou ajudando a criar encontros inesperados. No final, Brandon demonstra crescimento real, mais confiante, mais corajoso e com uma noção maior de amizade e amor. É o clássico arco de amadurecimento adolescente, mas com muito charme canino. Diana também tem seu desfecho romântico nesta parte. Depois de tantas confusões e encontros desastrados, ela finalmente encontra alguém que compartilha seu amor por animais e entende sua personalidade. Os cães, é claro, têm um papel essencial, provocando encontros inesperados e revelando sentimentos escondidos. A cena final de Diana é uma daquelas que aquece o coração. Ela sorri, rodeada por seus peludos, e a gente sente que tudo se encaixou perfeitamente. O casal, Elizabeth e Jack, também finalmente supera seus conflitos. As pequenas crises do relacionamento, muitas vezes causadas ou reveladas pelos cães, são resolvidas de forma natural.
Eles percebem que a comunicação e o carinho mútuo são essenciais, e o cachorro novamente simboliza essa ligação emocional. A interação final entre o casal e seu cão é engraçada, fofa e ao mesmo tempo emocionalmente satisfatória, mostrando como um relacionamento pode crescer quando existe paciência e amor. E claro, um cachorro esperto para dar umas cutucadas. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.